sentar, queridos. Já pega aí a sua Bíblia em mãos, tá? A graça e a paz do Senhor Jesus seja em cada coração, tá? Hoje é terça-feira, estamos no culto de oração. Esses louvores falam no nosso coração, né? Fala conosco, mexe com a gente, né? E a gente vê verdade nessas letras. Isso inspira a gente, renova, não é? Fortalece a gente para continuar. Porque não é fácil não, queridos, né? Não é fácil não. Amém, Senhor. Mas o Senhor tem uma palavra pro meu e pro teu coração nessa noite. Glória a Deus. Amém? Amém? Diga assim, o tema da mensagem é morrer, farto, velho. E com Jesus? Não, é porque eu recitei o versículo errado. Porque assim, deixa eu colar. Diga assim, morrer, velho e farto em dias. Pronto, é esse o tema. Tá, amém. Amém? Amém. Esse tema está lá no livro de Jó, capítulo 42. Gente, é ao vivo, viu? Ao vivo é assim. Não é? Ao vivo é desse jeito. Jó, capítulo 42 e o versículo de número 17. Isso. No livro de Jó, capítulo 42 e o versículo de número 17. O tema da mensagem é morrer, velho e farto em dias. Tá? Esse é o último versículo do livro de Jó. Esse é o último versículo do livro de Jó. E esse versículo mostra como foi o fim da história de Jó. Tá? E por que nós estamos trazendo nessa hora? Porque mencionar o último versículo do livro de Jó é porque o final da história de Jó, queridos, nem dá para imaginar o que ele passou. O final da história de Jó parece que ele nasceu num berço privilegiado, não é? Do jeito que mostra aqui, o capítulo 42, a partir do versículo 10, parece que ele viveu uma vida de mamão com açúcar todos os dias. Deitado na rede, com a aguinha de coco, se balançando para lá e para cá. E fazendo aquele barulhinho que o vizinho não gosta. Pensa no negócio que deixa o vizinho para morrer de raiva. Né? Eu conheço algumas situações aqui desse negócio aí. E eu vou te dizer, né? Já teve vizinho que ofereceu, né? Um bichinho daquele, um vidrinho daquele, né? Que as costureiras usam, né? Que é aquele óleozinho de máquina, óleo Singer, né? Ofereceu para o vizinho para ele poder colocar lá para aliviar o sofrimento, certo? Quando nós olhamos o último capítulo do livro de Jó, parece até que nada aconteceu na vida desse homem. Porque termina a história dele dizendo: morreu velho e farto em dias. Mas eu quero trazer à tona para vocês alguma coisa sobre Jó. Todos nós sabemos sobre Jó, é ou não é verdade? Todos nós conhecemos o contexto da vida de Jó, tá? Mas eu quero trazer à tona, principalmente, o porquê isso tudo começou. Porque tudo aquilo que Jó vivenciou começou. E eu quero convidar você para ir lá para o capítulo 1 do livro de Jó. Tá? E o versículo 1. O capítulo 1 tem tudo a ver com o último. O primeiro versículo tem tudo a ver com o último versículo. O primeiro versículo está associado ao último diretamente. Eu não preciso com você ler todo o livro de Jó. Mas o primeiro versículo nos mostra uma perspectiva que nos leva ao último versículo. Amém? E eu quero meditar com você nisso. Hoje é culto de oração, queridos. E eu quero aprender com você sobre a vida de Jó, aonde nos ensina a como nos comportarmos mediante aos conflitos, mediante as dificuldades. Diga, é por oração. Amém? Tem muito crente hoje que quando o negócio fica complicado, sai correndo desesperado por aí. É ou não é? Quando está com problema financeiro, a primeira coisa é? Pois é. Ou o BMG. Né? Quando sai do controle, a primeira atitude, o primeiro comportamento é se desesperar. Não era assim? Quem era desse jeito antes de aceitar Jesus?
que vem aquela notícia pelo telefone e sai desesperado para rua. Pronto. Porque a vida do homem e da mulher de Deus está dentro de um parâmetro que nós precisamos conhecer. Amém? O primeiro versículo do livro de Jó, aqui no capítulo 1, o primeiro versículo diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Veja, queridos, a segunda parte do versículo que diz: homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Essa referência de Jó faz com que ele vivencie o versículo último do livro, que diz que ele morreu velho e farto em dias. Eu quero te explicar isso aqui, Saulo, porque eu não sei em que momento da história da tua vida você está. Uma coisa eu tenho certeza: a palavra do Senhor ela vai ser sempre relevante para todos os momentos da nossa vida. Todos os momentos. Eu não sei se você está no começo da prova. Eu não sei se você já está há tanto tempo na prova que está na metade do caminho. Eu não sei se você já está saindo da prova sem saber. Uma coisa eu tenho certeza, é que a palavra do Senhor vai nortear o nosso caminho. Porque está aí uma coisa difícil, queridos, é ficar perdido no meio do deserto. Para analisar. O deserto é símbolo de luta, é ou não é? De luta, de dificuldade, de escassez. Mas também é símbolo de milagres, provisão de Deus, não é? Deus brotando água da rocha, Deus cuidando, Deus protegendo, aliviando. O deserto é símbolo de coisa ruim, mas também é símbolo de milagre. O deserto é lugar de superação, mas também é lugar de vermos a glória de Deus. Por isso que todo homem e toda mulher de Deus começa pelo deserto. Todo homem e toda mulher de Deus é levado pelo Espírito ao deserto. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Não foi assim? Por que o deserto? Porque o deserto é o lugar de forjar o nosso caráter. Está aí uma coisa que precisa ser tratada, é o nosso caráter. Que é muito difícil em algumas ocasiões, em algumas situações, né? Deus quer tratar o nosso caráter. Deus quer cuidar da gente. Deus quer mudar algumas coisas da gente. E nós precisamos deixar Ele fazer isso. A dificuldade toda é que, no meio do tratamento, nós queremos fugir do tratamento. Sabe aquele negócio lá que você tem que fazer 20 sessões de fisioterapia e só faz 10? Porque você acha que já está bom? Eu não estou sentindo mais nada. Mas o médico disse que era quantas sessões? 20. Pois é, mas com 10 já acha que está curado. Mas quem é que determina a cura? Você ou é o médico? Entende como nós fugimos do tratamento? A gente foge do tratamento. O médico diz que é para tomar o remédio de 8 em 8 horas. Não é? Aí a gente toma 8 horas. Aí depois completa as 8 horas, você toma de novo. Aí de madrugada você não toma. Fica com preguiça de levantar. Entende como a gente burla o tratamento? Deus quer tratar a gente e nós não podemos burlar o tratamento do Senhor. Porque Ele está querendo fazer homens e mulheres fortes. Deus está querendo fazer homens e mulheres capazes de serem referência. Porque alguém vai precisar de uma palavra, não vai? Diga assim, e vai me achar. E vai me achar. Você está entendendo por que Deus quer tratar a gente? Porque alguém vai precisar de uma oração, diga assim, vai me achar. Vai me achar. Você está entendendo, meu querido? Alguém vai precisar de um abraço. E vai me achar. Está entendendo, meu querido? Alguém vai precisar que alguém estenda a mão. E vai me achar. Você está entendendo porque Deus está tratando o nosso caráter para que a gente possa ser referência do seu reino aqui na terra. O Senhor quer dar referência da sua glória aqui na terra. Mas Ele só vai poder fazer isso se nós permitirmos o tratamento. E tem hora que o Senhor vai querer puxar a orelha, vai ou não é? Tem hora que Deus vai querer torcer o nariz, não é? Tem hora que Deus vai querer dar uma varadinha na perna, sim ou não? Sim. Tem hora que Deus vai querer colocar no milho. Sim. É. Com razão, né? Pois é. Porque nós somos pessoas difíceis.
Nós não somos difíceis. Muito. Nós somos seres difíceis. Porque nós já nascemos achando que sabemos tudo. Tu vê a criança não quer receber conselho, porque ela acha que sabe. Não é desse jeito? Nós achamos que sabemos tudo. E se nós não nos posicionarmos como esse homem, olha a referência desse homem, era um homem íntegro. O que é integridade, queridos? Integridade é que no coração desse homem não existia nenhum desejo de lesar ninguém, de maltratar ninguém, de fazer ninguém sofrer. Ele tinha um coração íntegro. O objetivo dele era sempre o que? Ajudar, apoiar, era sempre estar, né, à disposição para fazer o bem. Isso é integridade de coração, certo? E quando diz que ele também era reto, significava que ele procurava viver uma vida para dar exemplos. Então, integridade e retidão. Esse homem tinha isso, sim ou não? Sim. Mas ele também era temente a Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é que dá início à nossa capacitação para sábio. Porque quando alguém tem temor do Senhor e não sabe a resposta, o que vai fazer? Vai orar. Não é? É simples, Deus não sabe todas as coisas. Quem é que pode dar a resposta certa para a gente? Então, quando a pessoa teme ao Senhor, ela não vai ficar especulando, ela não vai ficar... Vai orar e pergunta para o Senhor: Senhor, por que disso? Senhor, o que é isso? Senhor, o que está acontecendo? Senhor, me dá um sinal. Senhor, me dá uma direção. Entende onde está a sabedoria? A sabedoria está em nós temermos ao Senhor. Mas como está a nossa geração? A nossa geração está vivenciando o temor do Senhor? Ou está sendo uma geração que, bem pelo contrário, está blasfemando contra o Senhor? Dizendo que o Espírito Santo não age mais, dizendo que Deus não está vendo nada, dizendo que Deus não está nem se metendo em coisa nenhuma, dizendo que Deus não influencia na vida dos homens, dizendo que Deus não tem poder. Como é que está a nossa geração? É uma geração que teme ou é uma geração que blasfema? Jó era um homem normal, queridos. Jó era um ser humano igual a eu e você. Mas onde estava a qualidade de Jó? É que ele se esforçava para fazer o que era certo. Aleluia, Deus. Nós precisamos nos esforçar. Isso se chama esforço. Diga esforço. Tá? Porque existe a força, tá? E o esforço. Eu já preguei sobre isso aqui. O que é a força? É aquilo que você é capaz de fazer. Né? Pegar o seu cesto de roupa suja e lavar. Você precisa de esforço? De força. Não, precisa de força, né? Porque é algo do dia a dia. Não é verdade? Sim ou não? É. Pois é. Cortar a unha do pé. É força. Aí para os barrigudinhos precisa de esforço. É. Porque se abaixar lá fica um pouquinho mais difícil, né? Então é força para uns e esforço para outros. Sim ou não é? É. Está dando para entender aí? Sério. O esforço é aquela força extra que a gente tem que empreender, queridos. Será que nós estamos empreendendo uma força extra? O que é a força extra? Todo dia eu oro. De manhã, de tarde, de noite. Eu oro de manhã, de tarde, de noite. Aí eu oro? Certo. Mas eu quero algo sobrenatural, eu quero algo diferente, eu quero algo grande. Aí sabe o que eu faço? Um esforço, eu começo a orar pela madrugada também. Você está entendendo o que é o esforço? A força é a capacidade que eu tenho de aplicar, tá, a minha ação para desenvolver aquela tarefa que eu me comprometi. Isso é a força. Agora, Deus está esperando do seu povo que o seu povo tenha, diga, esforço. Esforço. E o que falta para nós é esforço. Tá? Porque é no esforço que nós vamos alcançar o sobrenatural. Não é na força. É na hora que estiver doendo, a gente dizer assim, ó, eu não desisto. Isso é esforço. Sim ou não? Sim. Porque tudo pede para que a gente pare. Não é isso? Eu me lembro de 3 rapazes que receberam o nome babilônico, Sadraque, Mesaque
e Abidnego. O nome deles original era Ananias, Misael e Azarias. O que acontece é que o rei Nabucodonosor constrói uma imagem para ser adorado, certo? E quem não adorasse, nesse caso, seria lançado numa fornalha superaquecida. Superaquecida. E aí chega os dedos duros, né? Porque para tudo tem o dedo duro, o X9, não é? Pois é, para tudo tem o X9. E chegou os dedos duros dizendo, ó, tem um rapazinho ali que não vou se dobrando não, porque o povo adora ver tragédia, né? Por exemplo, o tiro dá ali, ó, tá! Aí o povo corre para onde? Tiro. Para lá. O tiro foi ali, ó, pá! Aí o povo corre para onde? Tiro. Por que não corre para o outro lado? Porque o povo ama, nos dias de hoje, tragédia. As pessoas querem ver morte hoje. Hoje as pessoas são incapazes de socorrer as outras. Pegam o seu celular e ficam filmando. Nós estamos vivendo o pior momento. O pior momento da história da raça humana. O pior. Porque a vida hoje foi reputada a nada. Qual é o valor de uma vida? Nenhum. Porque tem gente que manda matar o outro por 50 reais. Verdade ou mentira, queridos? Verdade. O que é o valor da vida hoje? A palavra do Senhor está dizendo que Jó morreu velho e farto em dias. Por quê? Porque o versículo 1 diz que ele era íntegro, ele era reto, ele temia a Deus, ele fazia esforço. Não era só força, entende? Ele se esforçava. Entende que nós podemos nos esforçar mais um pouquinho? Podemos ou não podemos? Podemos. Estou falando besteira, querido? Não. Nós podemos nos esforçar um pouquinho mais. Porque do jeito que a gente está levando, na maioria dos casos, quando eu falo a gente, falo o evangelho de forma geral, está meia boca, não está? Então não está meia boca. Os crentes remundo estão por aí, então. Você conhece o remundo? Não é Raimundo, não mistura não. É remundo. É o crente que tem um pé na igreja, no mundo. Tem uma música que canta isso aí. Nós estamos vivendo uma época de meia boca. E a igreja precisa resgatar valores. Para quê? Para que haja milagre. Vou lembrar você um pouquinho da história do Jó. Ele tinha saúde, sim ou não? Sim. Ele tinha filhos, sim ou não? Sim. Ele tinha ovelhas? Tinha. Tinha gado? Sim. Ele tinha casa? Sim. Ele tinha tudo. Ele tinha uma vida abastada. Tranquilo. Aí a história conta que Satanás apareceu entre os filhos de Deus lá, junto lá, diante de Deus no céu. E olha só a bronca, irmão. Deus pergunta para Satanás, de onde tu vens? Ele diz, de onde há? Passear lá pela terra. Aí olha o que Deus diz para esse Satanás. Tu viu meu servo Jó? Quem começou o problema da vida de Jó? Diga, foi Deus. Foi quem, meu Deus? Foi Deus, porque Deus começou a dar testemunho dele. A pergunta é, Deus está dando testemunho a nosso respeito? O que é que Deus está falando ao nosso respeito? Que nós estamos vivendo uma vida de retidão e integridade? Que nós vivemos uma vida de temor? Que nós nos desviamos de mal? Será que Deus ele está olhando para nós e está vendo em nós motivo dele dar testemunho? Porque Deus deu testemunho de Jó para Satanás, sim ou não? Sim. Viste o meu servo Jó, que se desvia do mal, que teme a Deus, não é? E foi aí que Satanás disse para ele, também tu deu tanta coisa boa para ele, tu cercaste ele de mim, porque Deus ele é grato. Você sabia que Deus é grato? Ingratos somos nós. Porque toda vez que a gente faz alguma coisa que toca o coração dele, ele nos recompensa. Sabia disso? Ana foi buscar o Senhor, não tinha filhos. Buscou.
Aí sabe o que ela fez? Surpreendeu Deus, devolveu o filho. Aí Deus deu mais 5 para ela. Entende como o Senhor ele é grato quando nós fazemos alguma coisa que o orgulha? Jó fez várias coisas que orgulhou o coração de Deus a ponto dele dar testemunho de Jó. E agora Jó está numa situação, está numa encrenca, Jó. Está numa encrenca feia. Sabe por quê? Porque ele vai ter que provar agora, por A mais B, que essa integridade dele é verdadeira, que essa retidão dele é verdadeira, que ele de fato teme a Deus, tá? E que de verdade ele se desvia do mal. Agora ele vai ter que provar. É a prova real da vida de Jó. Deus já sabia que ele era assim porque Deus vê o coração. Mas Satanás não vê nosso coração. Não é? O que acontece é que Deus dá autorização para Satanás agir. Versículo 12, ó. Capítulo 1, versículo 12 diz assim: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. E ele diz: somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor feliz da vida. Foi, ó, trabalhar. Estava sem nada para fazer, agora tem um motivo agora. Porque ele foi fazer aquilo que ele veio para fazer. Roubar? Ele ficou feliz da vida, que ele ia roubar, matar e destruir com o aval de Deus. Vocês estão entendendo, queridos? E agora, Jó sem saber de nada, as coisas começam a acontecer na vida dele. Começa a chegar um bocado de notícia de coisa ruim. Um filho morrendo, outro filho morrendo, as coisas sendo roubadas, a destruição chegando, iminente, e Jó fica sem absolutamente nada. Mas não nega ao Senhor. Satanás volta lá e pede outra cartazinha para se andar na vida de Jó. Ele fala assim, aí Deus dá testemunho de novo, né? E Satanás diz assim, também deu a ele saúde. O bicho é sem vergonha, né? É. E aí Deus falou assim, então vai lá e toca na saúde dele, mas não tira a vida. E ele vai, coloca uma praga sobre o corpo de Jó. Alguns estudiosos dizem que ele teve uma lepra nos ossos, a ponto dele precisar coçar os ossos, por isso que ele pegava cacos de telha e se coçava, penetrando a carne até chegar no osso para coçar, por isso que ele ficou podre, inflamou tudo, porque ele tinha que coçar os ossos, segundo alguns estudiosos. Precisou ficar em cima de cinzas, não tinha lugar confortável para ele. Vocês estão entendendo até onde leva, queridos? Até onde leva a capacidade de Deus experimentar a nossa integridade? Algumas pessoas vêm nesse mundo, queridos, e vêm para ser alguma coisa sobrenatural de Deus. Algumas pessoas não, vivem de forma comum, né? Vivem naturalmente, seu dia a dia. Mas existem pessoas, e eu acredito que há pessoas aqui dentro desse nível, que Deus escolheu para viver momentos extraordinários e ser uma referência dessa geração. A pergunta é, nós estamos caminhando em direção a esse sonho de Deus para nós nessa geração? Ou essa geração está escassa de mártires? Está escassa de homens como Jó? Eu vejo assim, a nossa geração está escassa de homens como Jó, como Elias, né? Como Jeremias, como João Batista. Por quê? Simplesmente porque nós usamos a nossa força e não queremos fazer um mínimo de esforço. A gente está na época da preguiça. Sombra, água fresca, né, e rede. Nós estamos na época do comodismo. E eu acho até que a rede elétrica veio para nos causar mal. Eu acho até que o gás, né? O gás lá vazado, né? Esses botijão que a gente usa, veio para nos causar mal. Porque antes de preparar o almoço tinha que buscar lenha. Não é verdade? E sem a rede elétrica, não tinha água quente. Só se esquentasse na lenha, né? Aí quando pensava que tinha que juntar lenha para poder ainda acender o fogo. E pensa como é difícil acender uma churrasqueira, irmão.
Era para ser um negócio tão facinho, rapaz, a coisa mais sofrida do mundo. Eu ia buscar leite. Tá banando aquele negócio lá. Meu irmão, para comer o churrasco você tem que começar 3 horas antes. Porque não era para ser um negócio fácil nos dias de hoje, mano. É um negócio difícil acender colocar o carvão em brasa, não é? E aí tem que abanar lá aquele negócio lá, vai ficar abanando, não é? Aí junta o Marcelo, Zé, aí junta o Sid Gley, aí junta o Monfidel, aí eu entro no meio lá, todo mundo para abanar para tentar acender o churrasco e o povo já está azul de fome para comer. E olha assim, eu atrás tem uma lamparina acesa. Eu me queimei agora criança, eu fui abanar o fogo, eu fiz assim, ó, esqueci que tinha uma lamparina acesa atrás e saí pegando fogo. Ai. Aí, meu Agora primo também, passou. hoje com a quantidade de gente, nem o Amazonas tinha mais. Estaria tudo desmatado. Viu? Pois é. Eu acho que a tecnologia trouxe coisas boas, mas nos causou mal. Hoje uma pessoa, para dar parabéns à outra, manda um bolo, uma figura de um bolo pelo zap. Ai, sem graça. É verdade. Hoje as pessoas não vão até as outras, visitam, vão na casa das outras. Ô, vem aqui, ó, vem aqui te dar os parabéns. É verdade. Não é? Hoje manda uma mensagenzinha. Vai ter essa cara de Não é um assunto. O olhar nos olhos, o sentar junto, o toque, né? A proximidade. A humanidade, queridos, está perdendo a sua forma. Nós vamos entrar em colapso, não vai demorar muito, queridos. Vocês já viram o que acontece quando você tira o celular da mão de um adolescente? Entre no YouTube e veja, os psicólogos estão preocupados. Vocês acham muito você tirar um negocinho da mão desse cara, se espelhar aí? Pensa no comportamento do adolescente quando o pai tira o celular da mão dele e diz assim, você está de castigo. Tem coisas absurdas no YouTube sobre isso, viu? A humanidade vai entrar em colapso, queridos. Porque hoje nem os velhos estão conseguindo lidar com o celular. Nem os velhos. Né? Aliás, vai saber se é velho mesmo, porque hoje as senhoras de 80, 90 anos estão andando igual a Paquita, toda apertadinha, com um laço vermelho, bem grandão, a bolsinha da Betty Boop, né? Andando por aí no celular. O celular e a capinha lá da Mini. Eu estou falando de velhos de 80 anos, querido, que deveria ser exemplo para as mais novas. É isso que o apóstolo Paulo disse. O que os mais novos estão vendo dos mais velhos? O que eu estou querendo trazer para você, querido e querida, é que Jó, o último versículo do livro de Jó, diz que Jó morreu velho e farto em dias. Sabe o que a Bíblia está dizendo? É que Jó viveu tudo o que ele tinha para viver e ele experimentou perder tudo. E por causa da fé, experimentou ter tudo em dobro. Aleluia. Ele morreu velho e farto em dias porque ele mostrou a sua fé. E na sua fé, a capacidade de Deus agir do céu sobre a vida. Glória a Deus. Amém. Qual será o fim da nossa história, queridos? O que a gente tem feito da nossa vida? O que nós estamos plantando? Porque a gente reclama da colheita, não é verdade? A gente reclama das consequências, mas a gente pouco para analisar as causas. O que nós provocamos. O que nós plantamos e no tempo apropriado colhemos. Porque certamente nós vamos colher, queridos. Certamente nós vamos colher. E se você ainda não acordou para a vida, se você for parar para analisar as notícias que estão circulando por aí, são notícias muito ruins sobre a vida de crentes, viu? Estão circulando notícias muito ruins, queridos. Sobre crentes, sobre pastores, sobre pastoras, tá? E pessoas conhecidas nossas, viu? De gente que era levita da igreja e está vivendo uma vida, olha, uma situação deprimente. As coisas estão, sabe, muito contrárias a nós. O que Deus está esperando da sua igreja?
a mesma coisa que Ele sempre esperou do povo de Israel. Compromisso, compromisso e compromisso. E tudo que o ser humano sempre quer fugir é de compromisso. Porque as regras foram feitas para serem puladas. Essa é a concepção das pessoas. O horário do trabalho é 7, a gente vai chegar? 7h30. Não é? A gente tem 1 hora de almoço, mas a gente quer tirar quanto tempo? 2. Né? É para varrer um salão inteiro, aí a gente quer varrer só o quê? Só o que está visível, né? O que está por baixo das coisas. Entende como nós estamos sendo seres de meia boca? E pessoas de meia boca não experimentam a bênção completa. Porque Deus está esperando pessoas que agem como Jó. Ele aplicou a sua força em temer ao Senhor e ser reto, mas quando ele estava lá sentado em cima das cinzas, ele aplicou o seu esforço para mostrar para todo mundo que ele temia a Deus e mantinha a sua retidão. Entende? Que tem uma hora que não é mais a força, precisa ser o esforço. Cadê que os crentes estão fazendo esforço? Cadê, queridos? Os crentes precisam se esforçar mais. Nós precisamos nos esforçar mais. Orar mais, ler mais. Sabe? Nos separarmos mais. Nos desviarmos mais. Nós precisamos, queridos. Porque senão nós não representaremos nada. Queridos, pensa. A gente está aqui e no final da história a gente não representa nada. Não. Eu não posso acreditar que eu poderia estar trabalhando, que eu poderia estar ganhando dinheiro aí, que eu poderia estar cuidando da minha vida. E abandonei tudo pela obra. E no final da história, a notícia que nós nadamos e morremos na praia. Não sei se você está entendendo o que eu estou tentando explicar. É que para a gente estar aqui, queridos, precisa valer a pena. E para valer a pena, precisa vir de dentro, do íntimo. Deus conhece o nosso comportamento, Deus conhece as nossas práticas, Deus conhece nossas limitações, Deus conhece o nosso ser. Mas está aí uma coisa que Deus está esperando da igreja: sinceridade. Deus está querendo sinceridade. Pessoas que dizem: Senhor, eu sou isso aí que o Senhor está vendo. É isso aí, ó. Eu tenho vergonha de dizer o que eu sou. Mas, Pai, está aí uma coisa que eu quero me encontrar contigo. Tenha misericórdia de mim. Você está entendendo sinceridade o que é? Sinceridade não é tentar fazer Deus acreditar que a gente é bom. Isso não é sinceridade. A Bíblia diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então nós não somos bons. Tudo vai acontecer por, diga, misericórdia. Misericórdia. Você está entendendo o que Deus está querendo? Deus está querendo que nós sejamos hoje gratos pela misericórdia. Gratidão pela misericórdia. Senhor, obrigado. Eu não mereço, mas tu me deu. Eu não mereço, mas tu me concedeu. Eu não mereço, mas tu me curou. Eu não mereço, mas tu fez isso, tu fez aquilo. Deus está esperando de nós gratidão. E quando um homem, uma mulher é grato, Deus recompensa. Porque a gratidão faz com que o nome de Deus seja glorificado. E hoje nem há relevância tanto em ser glorificado entre os homens, viu? Sabe qual é a relevância maior? É as trevas ouvirem que um homem mortal agradece a Deus pelos seus feitos. É as trevas ouvirem que tem um homem simples, fraco, frágil, debilitado, mas que está exaltando o nome dele. Entende qual é a relevância? É no mundo espiritual Deus olhar para os demônios e dizer: eu sou o Senhor desse povo fraco e eles me adoram. Deus está querendo dizer para as trevas: tem um fraquinho ali, uma fraquinha ali, que talvez não estudou muito, que talvez não tenha muitos recursos, que talvez não tenha muita estrutura, mas está aí uma coisa que ele faz e ela faz: abre o coração e é sincero, e eu amo a sinceridade. Deus quer mostrar para as trevas que nós somos quem somos, mas quando estamos na presença do Senhor, nós estamos em espírito e verdade. Tudo que Deus quer da gente, queridos. O Evangelho no Brasil vem sofrendo há muitos anos, porque os pastores têm tentado ensinar os membros da igreja a serem santos. Nós nunca seremos santos, nunca, é impossível nós sermos santos.
Nós nunca seremos santos. O apóstolo Paulo diz: quem me livrará do corpo dessa morte? O Evangelho no Brasil sempre procurou ensinar santidade. Aquele negócio, aquela postura toda, aquele negócio todo. Irmãos, vamos aqui ler na sacrossanta palavra. Acabou isso, queridos. Deus que está querendo que comedor de feijão com farinha dobre os seus joelhos e clame como sabe clamar. Senhor, eu entrei para dentro, saí para fora. Fala errado, mas Deus sabe entender bem direitinho o que está querendo dizer, porque Ele conhece o coração. E aí, com a sinceridade do coração, toca o coração de Deus e Ele brada dos céus em nosso favor. Ele muda a nossa história, Ele nos ajuda na caminhada, Ele restaura a nossa vida, Ele nos cura, nos liberta, nos dá condições de pregar a Sua palavra, simplesmente porque somos sinceros. Deus está querendo nossa sinceridade. Obrigada, meu Pai. E está aí uma coisa que eu desejo para você, meu querido e minha querida. Que o último versículo da sua vida seja esse versículo aqui de Jó, do capítulo 42 e o versículo 16, que possa estar registrado lá no seu livro. Você sabia que cada um de vocês tem um livro de ata? Sabia disso? Está lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse está sendo registrado tudo que nós estamos fazendo. É um livro de ata, certo? E a última escrita desse livro, eu quero que seja esse versículo aqui no livro de cada um de vocês. Onde Deus possa declarar do céu: o Marcelo? Ah, o Marcelo Silva! É, aquele mesmo. Ele morreu velho e farto em dias. Porque se superou. Ah, o Fidel! Ah, sim, o Fidel Brito, é! Morreu velho e farto em dias. Porque ele se superou. Você está entendendo o que Deus está esperando da gente? É que nós possamos ter o prazer de, no final da nossa história, dizermos como Paulo disse: combati o bom combate. E qual é o bom combate? Diga: o espiritual. Esse é o bom combate. E ele disse: combati o bom combate, acabei minha carreira. Mas o que ele fez? Guardar a fé. Nós precisamos guardar essa nossa fé. Talvez você pergunte: pastor, mas eu vou errar. E eu vou dizer: eu também. Mas quando a gente errar, vamos vir para a casa do Senhor, que é a casa do Senhor, casa de oração, e vamos clamar ao Senhor pedindo misericórdia. Porque aí o Senhor vai se agradar da igreja, uma igreja humilde, uma igreja quebrantada e uma igreja que reconhece as suas limitações. Diga assim: eu quero. Eu quero que o último versículo da minha história seja morrer velho e farto em dias, como morreu Jó. Glória a Deus. Amém. Receba essa Amém. palavra.